Amáveis ouvintes da Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Aos irmãos do Ideal Espírita, formulamos votos para que Jesus continue nos abençoando e nos amparando. A nossa pequena tarefa é trazer para os ouvintes, através do programa Lendo Livros Espíritas, narrações de livros que possam nos ajudar a raciocinar na necessidade de nossa reforma íntima para buscarmos a nossa redenção espiritual. Aqueles que já estão nos acompanhando há algumas semanas já sabem que nós estamos lendo o livro Nas Voragens do Pecado, que é o primeiro livro de uma série de 3, ditado pelo Espírito Charles para a psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Todos aqueles que têm acompanhado este programa têm observado a sensibilidade deste espírito que narra acontecimentos vividos na França na época da Reforma Luterana, onde vários espíritos, um grupo de espíritos afins, buscam através das dificuldades e das lutas a sua melhoria, buscam, não obstante o sofrimento, não obstante o drama que se desenrola, através das teias que eles mesmos tecem pelos evos dos tempos, tentam buscar a sua melhoria. Existem alguns espíritos ainda empedernidos no mal, mas dentro dessa narrativa nós vamos localizar espíritos amigos, fraternos, espíritos que vêm acompanhando o grupo para ajudá-lo. Aqui, por exemplo, neste livro, nos primeiros capítulos, nós vamos começar hoje o 4º, nós localizamos Carlos Felipe II, que foi um pregador emérito, um divulgador extraordinário dos ensinos de Jesus. Por outro lado, temos Luiz de Narbonne, a quem tivemos a oportunidade de qualificá-lo agora neste último programa. Luiz de Narbonne, um espírito equivocado que, não obstante a sua cultura, não obstante o seu conhecimento, a educação que ele recebeu, muito embora fosse considerado um bastardo, mesmo assim equivocou-se através do desejo ardente de servir a Deus, porém de forma equivocada. Era um fanático religioso que, envolvido pela ação maléfica da própria rainha Catarina de Médicis, acabou por trucidar toda uma família. Família esta de Carlos Felipe II. Então a narrativa passada foi exatamente essa, qualificar quem foi Luiz de Narbonne. E hoje nós vamos iniciar a leitura do capítulo 4º, que Charles intitulou de Pacto Obsessor. Nós vamos então ver uma outra ramificação da história que no final vai se desencaixar para promover o sofrimento, a dor, a angústia a muitos espíritos. Veremos neste capítulo então o que aconteceu para Ruth Carolina, que era a irmã mais nova de Carlos Felipe, e com Otília de Lavigne, que era a noiva de Carlos Felipe. Vejamos então o que nos diz o Espírito Charles.
Efetivamente, impossível seria uma defesa no castelo contra a invasão de Luís de Narbonne. Recordam seus queridos ouvintes que nós narramos nos programas passados esta invasão, um massacre terrível em que Luís de Narbonne, comandando as suas tropas, massacrou toda a família de Carlos Felipe e de Ruth Carolina de La Chapelle. Ruth Carolina foi poupada porque na época do massacre ela estava exatamente visitando a prometida do irmão, Otília de Lavigne, que era assim como duas grandes amigas, e Otília pretendia encaminhá-la, ela como menina moça, Ruth, para os embates da vida. Mas então, aquele castelo completamente desguarnecido de homens de armas, que tinha apenas alguns serviçais ou guardas que permaneciam pelos pátios, os quais, colhidos de surpresa, nada mais puderam tentar em defesa dos seus senhores, senão o desesperado alarme da sineta ao perceberem que a cavalaria deixara a estrada real, tomando a direção do castelo. Naquela época, alguns governadores de províncias não concederam licença para esse chamado massacre de huguenotes nas terras sob sua jurisdição. De outro modo, nenhum grupo de aldeões da cercania ousaria medir forças com tropas organizadas ou legalistas, e por isso mesmo seria inevitável um massacre tal como o foi. Acresce a circunstância de que se estava num domingo à tarde e que os vassalos e senhores vizinhos haviam acorrido aos ofícios dominicais da igreja organizada que Carlos Felipe mantinha no próprio domicílio paterno. Vejam os meus irmãos, meus amigos, que no dia do massacre terrível, não apenas a família de Carlos Felipe, com seus pais, seus irmãos, sua cunhada, todos foram massacrados, mas também os colonos, os agregados do sítio, que acorriam normalmente para ouvir a palavra luarizada de Carlos Felipe, como autêntico pastor da alma. Dentre os fidalgos das imediações, no entanto, uma criatura havia cujas propriedades limitavam bem próximo com as terras de La Chapelle. Amigo leal da digna família trucidada, esse fidalgo que, conquanto não fosse declaradamente huguenote, recordam-se que huguenote é a denominação pejorativa dos reformistas, daqueles que estavam buscando, sob a orientação de Lutero, a reforma da igreja cristã. Esse homem, amigo leal da família trucidada, que embora não fosse declarado um huguenote, um reformista, simpatizava com o movimento diante das nobres qualidades morais mantidas por aquela família. E ele assistiu de longe, aflito e estarrecido, a invasão do castelo e as depredações das searas dos seus bons vizinhos de La Chapelle, concedendo mesmo refúgio em sua casa a mais de um colono que conseguira escapar durante o ato da invasão, os quais, no momento desta, não se encontravam presentes à cerimônia religiosa dirigida pelo moço pastor. Impressionado ante a violência da legalidade e, acima de tudo, revoltado e aterrorizado, nada lhe fora possível tentar com efeito em defesa das vítimas. Todavia, nobre gesto tivera ele indo, com outras personalidades da redondeza, organizar a remoção dos cadáveres do salão de pregações, a fim de lhes dar sepultura condigna. Fez mais o referido fidalgo, que estava
pouco impressionado com a temeridade do gesto que executava. Sabedor de que Ruth Carolina se encontrava ausente, conhecendo o local onde os pais a haviam deposto, fez um mensageiro especial a fim de lhe comunicar a tragédia inominável, da qual ela própria somente escapara por se encontrar ausente. Galopou, portanto, este emissário sem descanso até o castelo de Lavigne, onde entregou a comovente missiva do amo. Ora, prevenida da desgraça irremediável que assolara sua casa, destruindo-lhe toda a família, Ruth voltara precipitadamente ao berço natal, constatando em desespero a veracidade da notícia e também que as suas terras haviam sido depredadas, as messes incendiadas, conquanto os bens que se encontravam no interior da nobre residência permanecessem intactos. Aliás, era voz corrente que a cavalaria macabra do senhor de Narbonne, conquanto trucidasse, matasse huguenotes, não se permitia o saque, visto que ele, o seu comandante, ufanava-se de não admitir quaisquer espécies de roubos ou outros atentados entre os seus soldados. Então inteirara-se Ruth de que o oficial que comandara o ataque, o senhor Luís de Narbonne, procurara afanosamente pelas imediações, pois fora informado pela delação dos fanáticos da região de que um membro da família se achava ausente com alguns criados, que também eram huguenotes, e seriam preciso, portanto, encontrá-los, a fim de igualmente os exterminar. Aterrorizada, a infeliz indecisa ante a própria inexperiência, não atinava com nenhuma solução viável a favor da própria situação, quando o mesmo vizinho que mandara ao seu encalço hospedou-a carinhosamente na emergência dolorosa, aconselhando-a, porém, a retornar ao solar de Lavigne, abrigando-se ao lado de Otília, cuja proteção lhe seria de valioso escudo contra a sanha das perseguições, ainda porque ninguém suspeitaria de que, para além dos muros residenciais de um amigo de infância de Luís de Narbonne, isto é, de Arthur de Lavigne, se pudesse abrigar uma mulher huguenote. De início ocorrera à jovem perseguida a ideia de transpor o Reno, procurar o príncipe Frederico de G, ou enviar-lhe um emissário reclamando sua proteção. Seria, com efeito, o mais prudente alvitre a seguir, o qual a teria conduzido a um estado moral compensador e ditoso, quanto o poderia ser de um coração tão acremente atingido pelos acontecimentos. Refletiu, porém, que a sua querida Otília se encontrava gravemente enferma, que a dor irremediável de haver perdido o noivo querido, em tão deploráveis condições, quando apenas alguns dias mais, a separavam da realização do mais grato sonho de sua vida. E então isto a cruciava tão amargamente que a infeliz não mais se animaria sequer a viver, e que impossível seria, portanto, abandoná-la em momento tão dramático, sozinha e sem consolações na velha mansão, onde o luto e a lágrima acabavam de para sempre estabelecer moradia. Entendeu ela, Ruth Carolina, que seria dever sagrado balsamizar a dor de Otília, a ex-noiva do seu irmão, ou ainda sempiterna noiva
do seu falecido irmão Carlos Felipe. E que também para ela mesmo, a presença de Otília, se permanecessem juntos, estariam consolando-se mutuamente, ao relembrarem de Carlos, recordando os felizes dias do passado. Assim, não procurou o príncipe Frederico de G, e tampouco lhe enviou emissários, pois conforme ficou dito, mal conhecia o projeto de casamento estabelecido entre suas famílias e o príncipe, envolvendo-a ela própria. Como se percebe, ouvintes, a família de Ruth e Carolina, os de La Châtelle, haviam, como era costume naquela época, prometido a pequena Ruth e Carolina em casamento ao príncipe de G. Distante naquela época, do outro lado do Reno, e então Ruth e Carolina de início pensou em asilar-se na sua asa protetora. Mas, como percebemos, ela ficou com pena de Otília de Lavigne, aquela que estava sofrendo tanto que já nem mais queria viver. E então ela resolveu, ao invés de procurar o príncipe, ficar na casa de Otília de Lavigne. Vergada sob um desalento contra que não encontrava defesa, deixara para mais tarde indiferentemente a comunicação que lhe devia, contando para o feito com os conselhos da própria Otília, com quem esperava entrar em amplos entendimentos. Assim sendo, sem poder contar com nenhuma outra sólida proteção no crítico momento, desabrigada do seu domicílio, que não mais poderia habitar, arruinada, inconsolável diante do drama acerbo que a surpreendia, revoltada até o âmago de sua pobre alma que mal saíra da infância e já se defrontava com os mais rudes problemas da existência, entregue a desesperos e lágrimas excruciantes, a infeliz jovem teve a própria alma e o destino comprometidos por períodos seculares que não se encerraram ainda nos dias atuais. Enredada que se deixou ficar nos clamorosos acontecimentos que se seguiram. Lembre-se, aliás, destaca-se que Ruth e Carolina, em decorrência do pacto obsessivo que fez com Otília nesse capítulo e que nós vamos ver nas linhas seguintes, comprometeu, como diz Charles, por vários séculos o seu espírito que ficou desequilibrado e sofria através de reencarnações e mais reencarnações, contingências dolorosas. Este livro foi escrito há aproximadamente, talvez 40, 60 anos ou mais um pouco. E vejam os meus irmãos que estava sendo dito pelo espírito Charles de que aquele espírito, Ruth e Carolina, ainda estava se expurgando dos erros acontecidos naquela época. O prefácio deste livro é datado por Ivone A. Pereira, de 1959. E ela nos relata que há mais de 40 anos estes livros estavam guardados, que foram começados a ser escritos por um outro espírito, Roberto de Cadeloni, e que depois, 40 anos depois, Charles resolveu reescrevê-lo porque era uma história. Ao que tudo indica, prezados ouvintes, essa Ruth Carolina nada mais é do que a própria Ivone do Amaral Pereira,
que agora, através da bênção da mediunidade, vinha concluir o processo de resgate em decorrência dos erros realizados na França Antiga. Então vejam bem, 1956, estamos em 2010. 54 anos que estes livros foram escritos. E se eles ficaram parados mais ou menos 40 anos, nós temos aí quase um século decorridos, quando o espírito de Charles estava narrando este livro. Quando começou a narrar, na verdade, de Charles, explicando melhor, quando Roberto de Canalone começou a escrever. E Charles, então, na década de 50, 1950, é que veio concluir essa história. Mas então, Ruth Carolina resolveu ficar sob a proteção de Otília de Lavigne. Incumbiu Ruth Carolina ao fiel servo Gregório, antigo intendente do seu pai, o qual a pusera a par da carta ameaçadora do conde de Narbonne a Carlos Felipe, assim como da verdadeira razão da partida precipitada para a companhia de Otília. Ela então incumbiu Gregório de reunir alguns valores deixados no castelo depredado e voltou, com Raquel e Camilo, que a não desejaram abandonar, para a mansão de Lavigne, procurando asilar-se temporariamente nos braços afetuosos da sua amiga de infância, ordenando ao dedicado servo que para lá se dirigisse, uma vez concluída a tarefa que lhe confiara. A velha habitação de Lavigne ofereceu-lhe efetivamente refúgio seguro durante cerca de 2 meses. A solidão numa época de questiúnculas diárias e insidiosas intrigas. A quietude e a falta de contato com o exterior muito contribuíram para que ela pudesse impor certa disciplina à própria dor, retemperando as energias nervosas para o raciocínio quanto ao futuro que a aguardaria. Não se comunicara com Frederico de sua pessoa desinteressada, ressentindo ao demais por não o ver chegar à sua procura como amigo que era da família. E profunda amargura e uma revolta íntima sombreavam sua alma. A sós consigo mesma, invariavelmente raciocinava ela com os próprios sentimentos. E pensava e dizia em pensamento: repousai na paz do paraíso, entre os eleitos do Senhor. Ó vós que foste os meus pais bem-amados, os meus irmãos queridos e devotados, a minha família inesquecível, que alegrastes os dias da minha infância e da minha juventude. Recebei o testemunho do meu amor sempiterno, os protestos da minha imorredoura gratidão, e descansai em paz. Luís de Narbonne perecerá sob as minhas mãos. Não sei como poderei fazer, porque ele é poderoso e eu sou insignificante e frágil. Mas estou certa de que a profundidade da minha dor ao vos perder e a irremediável extensão do meu infortúnio irão me fornecer as armas para me vingar de Luís de Narbonne. A alma infeliz, que não sendo bastante generosa e heróica para perdoar e esquecer as ofensas recebidas, e voltar-se para o amor do Deus Todo-Poderoso,
em cuja crença encontraria refrigério para todas as desgraças e opressões. O pensamento que, sintonizado com as revoltas do coração descrente, prefere irradiar sinistras correntes transmissoras de sentimentos ímpios, agressivos, necessariamente para si mesmo atrairá correntes outras, correntes afins com as quais de si partiram, com essas se enlaçando em conluio de vigorosos incentivos até as explosões máximas das realizações criminosas, mentalmente criadas em momentos sombrios de desesperação. Charles nos dá uma lição magnífica, aliás, contida na terceira revelação, na codificação de Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita que Allan Kardec realizou. No capítulo onde Allan Kardec estuda em O Livro dos Espíritos as influências espirituais, ele diz textualmente e claramente que atraímos através dos pensamentos as companhias indesejáveis ou felizes, dependendo do teor de nosso pensamento. E como ele diz, a alma infeliz que não sabe perdoar e esquecer as ofensas, e voltar-se para Deus no seu seio protetor, aquela que, não obstante as suas desditas, procura não pensamentos bons, mas pensamentos de ódio, de vingança, atrai para si entidades infelizes, criaturas infelizes e que imaginam do mesmo naipe, que são vingativas, que são ardilosas e que envolvem a criatura com um pensamento negativo para, através de um conluio macabro, também realizarem suas desditas. No próximo capítulo, no próximo programa, continuaremos lendo este quarto capítulo do livro Nas Voragens do Pecado. Muita paz, que Jesus nos abençoe.